Olá! Está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, que é a rádio web do Sindifisco RS. Dia 19 de abril foi o Dia do Índio e diante de um cenário que escancara a sequência dos ataques incessantes contra os povos indígenas, vamos conversar com o antropólogo Márcio Santos, que é mestre em Antropologia Social e perito em Antropologia no Ministério Público Federal, Tocantins. Com a persistência da pandemia, queda na renda, aumento dos preços dos alimentos e da pobreza no Brasil, ações de combate à fome se tornam cada vez mais essenciais. Para conversar sobre este assunto, vamos receber a coordenadora de comunicação da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, Paola Vaz Monte. Na pauta cultural, vamos conversar com a multiartista Débora Finocchiaro. Na pauta, a websérie Confessionário Relatos de Casa, realizada durante a pandemia. Antes de começar, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso trabalho. E agora vamos começar o Sindicato em Ação de hoje. Um ótimo programa e até já! Hoje o assunto nossa sexta-feira ela é cultural, mas também o assunto hoje envolve violência doméstica, envolve o que acontece com as mulheres dentro de casa. Basicamente é isso. E nós temos aqui a grata satisfação, a honra de trazer para o nosso programa ela que é diretora, né, multiartista, estreou no teatro em 1985, tem bacharelado em interpretação teatral pela URGS, já participou de centenas de trabalhos como atriz no teatro, cinema, televisão, também, além de diretora, ela é locutora, produtora, apresentadora, roteirista, ministrante. Ao longo de sua carreira, recebeu 33 prêmios, entre eles 9 de melhor espetáculo, 18 de melhor atriz, 1 de melhor direção, 1 de melhor texto adaptado, 1 de melhor roteiro e 3 como melhor artista de teatro. Ela é fundadora da Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Durante a pandemia do coronavírus, realizou, entre outros, o espetáculo audiovisual Invisíveis, Histórias para Acordar, a websérie Confessionários Relatos de Casa, que é tema do nosso programa de hoje, e o programa de rádio Estação Confessionário, da rádio web Estação Democracia. Também foi tema do documentário Débora, O Ato da Casa, longa-metragem produzida durante a quarentena, com direção de Luiz Alberto Cassol. Vamos trazer aqui para o nosso estúdio virtual a Débora Finocchiaro. Tudo bem, Débora? Grande prazer, uma grande satisfação te receber no nosso programa. Eu agradeço o convite, Christian Lack, que é o que eu leio aqui, né? A gente vê os codinomes da internet, e agradeço muito esse convite aqui à RS Rádio, e para falar de um tema tão relevante, tão importante, e sempre falar da cultura, né? Que alimenta o nosso espírito e que está contribuindo, né, Christian, para segurar a nossa onda durante essa pandemia, porque se não fosse a arte, o que seria de nós nessa pandemia, minha gente? Pensando isso, verdade. Meu Deus do céu. É verdade, e tu atuaste bastante durante a pandemia, né? Não se acomodou, né, Débora? Fizesse bastante trabalho, dentre eles o tema de hoje, que é o Confessionários Relatos de Casa. Inclusive, já está na terceira temporada, é uma websérie, Lack. Olha que interessante. Assim como nós temos a nossa web rádio aqui, agora também existe o conceito de websérie. A gente está muito acostumado hoje em dia, né, Netflix, os seriados, né, eu sou fãzaço dos seriados, e agora uma websérie é uma websérie documentário, né, Débora? É nesse estilo. Ele não chega a ser um documentário. Opa, eu estou ouvindo um eco, não sei se é daqui, vocês estão ouvindo na minha voz ou tá bom aí para você? Para nós tá bom, para nós tá bom.
Essa websérie, ela também ganhou uma característica de documentário, porque o que acontece? Vou falar aqui para os nossos ouvintes e espectadores. A nossa websérie Confessionário Relatos de Casa, já aproveito para convidar todas e todos a conhecerem o nosso projeto, que ele está disponível no nosso canal do YouTube, também no Instagram e também no Facebook. Surgiu em maio do ano passado, quando eu me deparei com o número absurdo de feminicídio durante a pandemia, e depois vim a saber que, na verdade, o que aumentou foram as denúncias, não o número de feminicídio, que já eram absurdos e já vinham ocorrendo, né? E a gente, como artista, o que vem norteando, assim, o nosso trabalho é a crença profunda na arte como um caminho de questionamentos e transformações. Então, o que a gente vai fazer durante isso? Aí me veio a ideia, seria um espetáculo audiovisual, um espetáculo virtual com atrizes contando histórias reais de vítimas de violência doméstica e de gênero. E logo em seguida foi se juntando uma equipe, procurei uma advogada que é de direitos, que trabalha com direitos da mulher, que é a Gabriela Ribeiro de Souza. Ela entrou no projeto, abraçou o projeto conosco, e o meu querido parceiro, diretor, cineasta, Luiz Alberto Cassol. A partir daí, o projeto passou a ser nosso, né? Do Cassol e meu, e vieram somando pessoas incríveis nesse projeto, que a gente começou ele pela necessidade de falar sobre isso, vendo a gravidade desse problema e na autorresponsabilidade de nós, como cidadãs e cidadãos, fazermos a nossa parte, né, gente? Porque vocês estavam agora há pouco falando em governo, ou melhor, desgoverno, né? Essa vergonha que a gente está testemunhando, essa vergonha, porque é um filme de terror, né? O que a gente está vendo. A gente não pode esperar das políticas públicas. Já houve alguns momentos que a gente pôde esperar muito mais de políticas públicas, então eu vejo que é um momento que nós precisamos agir individualmente, criar coletivos, criar redes para podermos contribuir com mundos menos desiguais, mais justos, mais dignos, mais humanos, num momento tão grave em que nós estamos passando. E tenho certeza absoluta que todos podem contribuir. Isso pode ser utopia? Se é utopia, então viva a utopia, porque eu vejo a utopia se tornando realidade, sabe? E a gente vem criando essa rede desse fortalecimento. Hoje nós somos quase 400 pessoas envolvidas nesse projeto diretamente. E agora, como o Christian falou, nós estamos na nossa 3ª temporada, agora com recursos da Lei Aldir Blanc, que é muito importante de falar, né, gente? Porque a Lei Aldir Blanc foi uma conquista importantíssima da classe artística e também de algumas políticas. Falo mais de políticas porque foram mais mulheres envolvidas e também alguns políticos que ainda dignificam este posto de ser político, né? Graças a Deus, ainda existem pessoas sérias nesse lugar, né, gente? Então, a gente vai agora, o Christian vai rodar o vídeo do trailer da 3ª temporada para vocês terem uma ideia mais clara do que é esse projeto, e depois eu continuo falando com vocês. Tá, deixa eu colocar aqui que leva um certo tempinho, nossos ouvintes já estão acostumados. Você que está nos escutando aí pelo aplicativo da RS Rádio, pelo site também da RS Rádio, vai conseguir acompanhar direitinho, porque tem bastante fala, né? Então, deixa eu colocar aqui só um momentinho. Pronto. É preciso que a gente tome essas vozes, que a gente diga em alto e bom som, de preferência juntas. Chega. Basta. Nós somos fortes. Eu tenho gritado essa história. Eu precisava falar de mim. Para encorajar outras mulheres também. E hoje eu não faço nada, absolutamente nada, do que eu não quero. A gente precisa cada vez mais lutar contra a naturalização desse tipo de abuso. E fui convidada para fazer essa websérie Confessionário. Fiz questão de aceitar. Porque eu acho que é importante a gente e contar os nossos relatos. Quando a gente consegue superar traumas e seguir.
Bacana. São atrizes, todas essas que falaram? Débora. Débora, tá no mudo. Opa. Ainda tá no... Todas Agora são atrizes. É importante dizer que o que vocês viram aqui é o trailer da 3ª temporada, que já está acontecendo, né? Hoje já vai estar sendo disponibilizado o 4º episódio com a Manuela do Monte, maravilhoso, que é uma história de adolescente também. E o que está acontecendo? No início, o Christian falou que era um projeto de documentário, e aí ele também virou um projeto de documentário. Inicialmente, como eu falei para vocês, a ideia era assim, uma atriz, a gente tem relatos reais que são disponibilizados tanto pela Gabriela Ribeiro de Souza, quanto outras advogadas, juízas, notícias de jornal, histórias próximas da gente. Então, a ideia é uma atriz que conta em primeira pessoa a sua história. Então, por exemplo, se vocês forem ver o primeiro episódio da 1ª temporada, que tem o apoio do Sintra Juf, muito importante de citar, eu lá, porque eu sou atriz também, e foi o nosso experimento, eu dizendo meu nome é Ana Paula, claro, não exato, mas eu olhando para uma câmera, para o computador e dizendo, meu nome é Ana Paula, eu sou casada há tanto tempo, me aconteceu isso, isso e isso, e eu topei participar aqui dessa campanha Confessionário, porque eu acho importante encorajar outras mulheres a contarem as suas histórias, e blá, 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 e faço lá, dou voz para uma outra pessoa, que a gente muda o nome, endereço, CEP, para não expor as vítimas, né? São atrizes contando histórias reais, é isso? Exato. Só que o que começou a acontecer? Na 2ª temporada, que a gente teve apoio do Sind Bancário, sempre importante falar dos nossos apoiadores, né? Sempre, sempre, sempre. Duas atrizes, quando eu falei, porque a preparação é assim, vamos dizer que o Christian vai ser o meu ator da websérie. Eu falo, Christian, ó, eu tenho aqui algumas histórias que eu posso te passar, ou se tu tiver uma história tua, que tu queira contar, da tua mãe, alguém que tu conheça, tu também tem essa liberdade. Aí a gente constrói juntos esse roteiro, né? Assim que se dá o processo, eu faço essa direção do elenco e a gente cria esse roteiro juntos. Começou a acontecer que a Cristina Flores, que é uma atriz do Rio de Janeiro, uma atriz maravilhosa, que é minha parceira de outros projetos nacionais, e a Valéria Barcelos, que é uma atriz trans, cantora maravilhosa, que vocês devem conhecer, me falaram que tinham histórias delas, relatos pessoais. E eu falei, se tu quiser, traz o teu relato pessoal, porque para nós vai ser incrível. E elas trouxeram corajosamente, generosamente, contaram suas histórias. O que nossa, gente, é muito chocante. A Cris, por exemplo, ela por um clique numa chave, ela não foi assassinada por um ex-namorado, quando ela tinha 25 anos. Então, a violência está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. E a Valéria Barcelos contou um relato. Ela foi vítima de pedofilia, ela foi estuprada por mais de 4 anos, ela sofreu abuso pelo primo querido da família. E ela conta essa história pra gente. E isso, o que vem acontecendo, né, gente? A partir do confessionário, que foi se agigantando, a gente sabe de algumas mulheres que tiveram coragem de denunciar depois de assistirem esses episódios. Ou, pelo menos, de contar suas histórias. Porque a intenção, além de estimular a denúncia, mesmo dentro de uma justiça tantas vezes, na maioria das vezes injusta, é que a gente se liberte dos nossos segredos. Porque o que eu percebo aí é uma coisa bem pessoal, mas eu acho que se estende a todos nós, humanos, os nossos segredos, aquelas coisas que a gente vai guardando durante anos, que eu não quero falar, porque eu tenho vergonha, ou porque eu tenho medo, ou porque eu não quero me expor. Aquilo vai se agigantando, vai ganhando um tamanho, um poder dentro da gente que empaca a nossa vida, vai nos adoecendo, acaba pegando nosso fígado, vesícula, pâncreas, tudo. Então, no momento que a gente, às vezes, fala o nosso segredo, aquela coisa enorme, aquele monstro gigantesco, ele vai ficando menor, ele vai ganhando uma outra dimensão e eu consigo me relacionar diferente com o meu passado. Porque não tem como passar uma borracha, né, do que aconteceu. Isso serve para todos nós, mas eu tenho como, hoje, mudar minha relação com uma situação que aconteceu no meu passado.
E eu acho que é sobre isso que nós devemos falar e estimular os outros, para a gente ser quem a gente é. Aí falo novamente uma questão muito pessoal. Eu quero ser a minha melhor versão nesse planeta, nesse plano de existência. É só o que eu posso fazer como ser humano, já que eu ganhei essa dádiva que é estar viva. Eu amo estar viva, eu amo viver, amo. Então eu quero me melhorar como ser humano e, consequentemente, o meu entorno. E vejo que isso vai sendo um exemplo para os outros também. Porque não adianta, as palavras não... Elas vão até ali, né, gente? O que muda é o exemplo. E aí, continuando em relação a isso do depois, eu fiz esse hiato. Na terceira sensacional, por sinal. O teu hiato foi sensacional, porque mostra que é um trabalho terapêutico também, né? E não tem como fugir da gente, né? Hoje eu ouvi uma frase que numa coisa que eu liguei, e aí o cara estava falando, o mestre maior dizia, conhece-te a ti mesmo. E é verdade, né? Não tem, gente. Não tem como mudar se a gente não se aprofundar na gente mesmo. Não adianta querer falar de assuntos de fora se a gente não olhar para dentro. Isso é tudo o que eu penso. Bom, mas só voltando para o confessionário, aí o que aconteceu? Nessa terceira temporada, 5 das 9 atrizes trouxeram relatos delas. O primeiro deles foi com a Tânia Farias, que é uma grande atriz daqui, né? Que é do Ai Nós Aqui Travês, uma atriz que faz, nossa, tem um trabalho super intenso, super respeitado no Brasil inteiro. Esse é um dos grupos mais importantes do Brasil, aliás. A Tânia traz uma história de um estupro coletivo, que é terrível, que é chocante. E o mais chocante então eu não vou contar a história, porque eu quero que vocês assistam, é óbvio. O mais chocante é que, no outro dia, ela tinha 19 anos, quando ela acordou e saiu para a rua, toda a rua dela sabia do estupro, a rua no qual ela havia sido criada desde os 2 anos de idade, porque um vizinho da frente tinha visto, tinha assistido o tal do estupro coletivo e não fez nada. Então, o que eu tenho escutado nesses relatos, ou da Suzy, que foi o terceiro episódio, gente, a menina casou com 17 anos, com o mais lindo da cidade de Santana do Livramento, que ela era do interior. O cara trouxe ela para cá, casaram, lindo, e ela sofreu cárcere privado, ela era estuprada e torturada diariamente, ele não deixava ela sair, como eu falei, o cárcere privado. E essa menina gritava dentro de casa e nunca, nenhum vizinho fez nada. Então, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser esse vizinho que não faz nada. Eu não quero ser a que fecha a janela. Nós temos que meter a colher, sim. Esse papo de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher, sim, gente. Nós precisamos estimular os outros. A gente precisa se dar a mão. A gente precisa se proteger. Já que existe uma polícia que muitas vezes a gente tem até medo da polícia, isso é importante falar, existem pessoas seríssimas, maravilhosas dentro da polícia, mas tem uma grande parcela que são os agressores. E isso não é verdade nenhuma. Lá que eu vou trazer a Paola Weismonte aqui para nossa tela. Muito bem-vinda, Paola. Obrigado pela participação no nosso programa. Olá, boa tarde, Christian Lack. Agradeço a participação no programa RS Pauta. Boa tarde a vocês e a todos os nossos ouvintes. Legal. A Paola, ela é coordenadora de comunicação da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. Ela é formada em Relações Públicas, especialista em comunicação e marketing, e vai falar um pouco para a gente aí sobre o que é, né? Vamos começar assim, qual é o trabalho que é feito, como funciona a rede de banco de alimentos do Rio Grande do Sul. Pode contar também um pouquinho dessa história aí, Paola? Então, Christian, a rede de bancos de alimentos do Rio Grande do Sul, ela nasceu justamente do primeiro banco de alimentos do Brasil, que foi criado aqui em Porto Alegre. O Banco de Alimentos, ele foi instituído há 20 anos no Conselho de Cidadania da Fiergues, ou seja, no ano 2000. Então, para ajudar a combater a fome, não somente em Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, 7 anos mais tarde, em 2007, foi criada uma rede de bancos de alimentos, que hoje abrangem 20 bancos de alimentos aqui da capital, né, e 26 cidades aqui do Rio Grande do Sul, além de núcleos bancos de alimentos, mais 88 núcleos bancos de alimentos.
A rede de bancos de alimentos, ou o funcionamento de qualquer um dos nossos 20 bancos de alimentos aqui no estado, tem como objetivo arrecadar alimentos, né, através de campanhas diversas, doações de empresas, pessoas físicas. Então, num local, numa espécie de um armazém que nós temos, é feita toda uma separação dos alimentos com um trabalho supervisionado por nutricionistas e estagiários de nutrição, onde esses alimentos são montados em cestas básicas e doados para as instituições carentes aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Para se ter uma noção, aqui em Porto Alegre, são doadas mensalmente cerca de 200 mil quilos de alimentos para mais de 200 entidades da nossa capital gaúcha. No último exercício, né, nos últimos 12 meses, nesse momento de pandemia, a gente fez uma operação Covid, e nós tivemos, no estado do Rio Grande do Sul, a doação de 4 milhões de quilos de alimentos. Christian, só para te ter noção, isso equivale a 12 milhões de refeições, somente nesse momento de pandemia, para mais de 900 entidades carentes aqui do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, esse número, nesse mesmo período, foi de 2 milhões de quilos de alimentos para cerca de 200, 300 entidades carentes aqui da nossa cidade. Lembrando que o Banco de Alimentos, aqui na capital gaúcha, ele atende todos os bairros, né, de Porto Alegre. Não tem um bairro, inclusive as ilhas são atendidas. Todos os nossos bairros aqui da capital são atendidos, e assim acontece com os 20 bancos de alimentos criados no Rio Grande do Sul. Sensacional. E vocês contam com outras entidades para fazer a distribuição dos alimentos? Como é que funciona? Ou seria vocês mesmos que fariam essa distribuição? Eu quero dizer diretamente para as pessoas. Como é que funciona? Então, como é que funciona? A gente tem toda uma questão logística que é coordenada pelo SETSERG, Sindicato de Transportes e Cargas aqui do Rio Grande do Sul. Eles realizam a logística dos alimentos que saem dos nossos depósitos e vão diretamente para as instituições atendidas, né, aqui em Porto Alegre. Como eu te falei, são mais de 200 entidades em Porto Alegre atendidas mensalmente, e o SETSERG faz toda essa questão logística junto com as suas transportadoras associadas. Esses alimentos, eles saem da instalação do banco de alimentos e vão diretamente para a instituição onde, então, é feita a doação dos alimentos. O banco de alimentos tem um RP, onde é feito todo o mapeamento das instituições de Porto Alegre que mais precisam e que são cadastradas com banco de alimentos. Nós sabemos quantas pessoas tem na instituição, qual a família, o número de beneficiados, a quantidade de calorias que essa pessoa precisa por dia, para então doar o alimento correto para aquela pessoa que está precisando na instituição carente. Vale ressaltar que, se a gente quisesse ajudar somente Porto Alegre, seriam cerca de 1.000 entidades ou até mais que isso. Hoje, o Banco de Alimentos está com uma capacidade de atender cerca de 200, 300 instituições por mês. Isso varia conforme a quantidade de alimentos que nós temos disponível. Por isso que é tão necessária essa campanha, né, em prol do Banco de Alimentos e todas as instituições também que necessitam de alimentos. Só para ter uma ideia, nossos bancos de alimentos, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul, estão com cerca de 70% dos estoques abaixo do normal. A gente precisa de muito alimento para continuar atendendo a nossa população. Você vinha falando antes dos problemas, né, que nós estamos tendo. A gente teve uma diminuição de renda, desemprego, a alta do preço dos alimentos que você falou. Uma pesquisa feita recentemente mostrou que o arroz ele subiu 43% no último ano, o óleo de soja 48%, farinha de trigo 24%. Então, é difícil para as pessoas, para as entidades, inclusive para o Banco de Alimentos, continuar a receber os alimentos nesse momento de pandemia. Sim, por isso que quem pode, né, quem tem um pouco mais de condição, tem que ajudar, né, porque, afinal de contas, somos uma sociedade, e uma sociedade que não se ajuda não pode sequer ser chamada de sociedade, né, porque exatamente estamos aqui para viver e conviver uns com os outros. Mas, Paola, me diz uma coisa, quantas pessoas, vocês têm, assim, esse número, de quantas pessoas precisariam ser atendidas no estado do Rio Grande do Sul, talvez quem esteja em situação de miserabilidade, tem esse dado?
Numa pesquisa que foi feita, a última noção que eu tenho com relação a isso é que 975 mil domicílios gaúchos sofrem com algum tipo de insegurança alimentar atualmente, né? Isso dá quase 4 milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul. É muita gente. É muita gente que precisa, exatamente. E quando a gente está falando dessas pessoas, a gente está falando de crianças também, a gente está falando de idosos, a gente está falando muitas vezes de pessoas que não têm condições sequer de procurar um emprego. Então, é muito importante a gente ver um pouco além do nosso redor, né? Às vezes, né, Paulo, não sei se concorda comigo, mas a gente vê alguns comentários de pessoas que não têm a mínima noção do país em que a gente vive, em que a grande maioria, talvez não a grande maioria, mas metade da população, ou muita gente, passa por necessidades extremas, de fome. Tem gente que passa fome e tem gente que sofre. E, aproveitando a pergunta da Erismar aqui, ela já está perguntando, e até o pessoal deve estar querendo saber, como podemos ajudar, Paola? De que forma a gente faz? Ela está elogiando, né? Que ação maravilhosa. E também cumprimentar aqui o pessoal que está chegando, a Madalena, que nos acompanha todos os dias, os meus pais também, sempre acompanhando. Então, como é que a gente faz para ajudar, Paola? Ótima pergunta. O Banco de Alimentos, nesse momento de crise e momento de pandemia, a gente precisou também se reinventar. Antes nós fazíamos nossas campanhas, principalmente de forma presencial, Christian. Nós estávamos todos os primeiros sábados do mês na frente dos supermercados, arrecadando alimentos, né? Só que agora, nesse momento, a gente não pode expor nossos voluntários a esse tipo de trabalho voluntário, né? Então, a gente está arrecadando principalmente através do site www.doealimentos.com.br. Ali qualquer pessoa física, jurídica, pode fazer uma doação desde 1 quilo de alimento até uma cesta básica. Estou vendo que tu colocou já no ar o site, doealimentos.com.br. Qualquer pessoa pode fazer uma doação nesse site, desde 1 quilo de alimento até uma cesta básica, ou até, inclusive, ser um doador recorrente do Banco de Alimentos, doando todos os meses. Tem todas essas escolhas dentro do site, e é muito simples, basta a pessoa fazer um cadastro ali no site, então ela vai montando, é um site bem lúdico, pode ir montando, pode chamar o filho, pode chamar a família para doar junto, e pode ir montando a cesta, escolhendo a quantidade de alimentos que você quer colocar na cesta que você vai doar para o Banco de Alimentos, ou daqui a pouco também pode escolher uma das opções que tu está mostrando agora logo abaixo, das cestas prontas, né? Então, uma cesta pronta, ou como havíamos falado antes, ainda uma doação recorrente, né? Que aí não é uma ajuda só naquele momento, ajuda todo mês para o Banco de Alimentos. Que sensacional, sensacional esse site, Paola, e oferece muitas opções, né? Com R$50 você já consegue doar uma cesta. Olha que bacana. Tem R$50, R$90, R$150. E aqui tem um ranking dos produtos doados. Olha só, mas o primeiro lugar está o leite, né? Até porque, como eu disse, né, tem muita criança, né, entre os que são ajudados pelo Banco de Alimentos, pela rede dos bancos de alimentos. Arroz, em segundo lugar, feijão, massa, macarrão. Muito bacana mesmo esse site, viu? Olha, pessoal, vamos ajudar, vamos ajudar. Olha só, dá para doar mensalmente com cartão de crédito, gente. Olha aqui, R$30 por mês, R$60 por mês, R$120 por mês. Eu sou doador mensal do Médicos Sem Fronteiras e vou passar a ser doador também mensal do Doe Alimentos, que é da rede do Banco de Alimentos. Muito legal. Que bacana, Christian. Muito obrigada. Com certeza, podem contar comigo. E podem contar também, Paola, com o Sindifisco RS, viu? Porque eu já recebi aqui o ok da diretoria para doação de 50 cestas básicas. Que maravilha! Para a rede do Bancos de Alimentos. Que tá? maravilha. Vamos nos unir para ajudar as pessoas que estão precisando, viu? E não custa nada para a gente. É uma iniciativa muito legal, muito bacana aí, feita por vocês, né? E a Erismar também está aqui dizendo, ó, também passarei a ser doadora mensal. Olha que bacana, Paola. Obrigada, Erismar. Lá que quer fazer uma pergunta? Sim, eu queria perguntar para a Paola, diante de uma ação tão bonita
e que tem tanta participação de tanta gente que a gente até desconhece às vezes quem são, é anônimo, e isso é que é o bacana, né? Como é que é a recepção das pessoas que recebem? Como é que é essa emoção dessas pessoas que vocês se aproximam e levam essa ajuda? Olha lá, que bacana a tua pergunta. Realmente emocionante. É emocionante, às vezes, porque a gente doa diretamente para instituições, né? Instituições carentes, que muitas vezes somente o banco de alimentos consegue chegar no meio daquela comunidade para levar aquele alimento. Então é emocionante ver o relato dessas pessoas, dessas entidades, porque se para o banco de alimentos está muito difícil fazer a doação diretamente, né, para a entidade, conseguir esse alimento para doar para a entidade, imagina para aquela entidade, às vezes no meio de uma comunidade muito carente, que todo dia tem alguém batendo na porta dela, pedindo um alimento, uma mãe sem nada para dar para o filho que necessita de uma doação naquele momento, né? Então, para o banco de alimentos, a gente tem uma equipe enxuta, né? Mas uma equipe abençoada que consegue fazer esse trabalho junto com as instituições. E o trabalho, além da doação de alimentos, lá que a gente tem também toda uma questão de segurança alimentar, nutricional e saúde que envolvemos essas entidades. Temos 6 programas de nutrição e saúde realizados dentro dessas entidades carentes. Porque o que o Banco de Alimentos acredita? Que não adianta somente dar o alimento. A gente tem que dar o alimento para a instituição, mas a gente tem que mostrar para eles também como eles podem aprimorar a questão da saúde e segurança alimentar dentro dessa instituição, para que aquele alimento que a gente sabe que vai chegar íntegro na instituição, ele seja consumido da melhor forma possível dentro da instituição. Então, são feitos programas desde criança, bebês de 0 anos de idade, né, recém-nascidos, até idosos. São diversos programas realizados com nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, para dar uma ajuda além da entrega dos alimentos. Por exemplo, temos o Cozinha Nota 10, né, porque algumas vezes a gente chega numa instituição e a instituição, daqui a pouco, infelizmente, tem um cachorro, um animal andando no meio da cozinha. Eles têm que receber uma orientação de que a cozinha tem que ser de certo e certo formato, e não é uma fiscalização, é uma orientação da nossa equipe para que aquela cozinha tenha os azulejos, tenha uma limpeza adequada, para que aquela pessoa que vá fazer o alimento faça o alimento de uma forma mais saudável, para que o beneficiado, né, ele saiba que tipo de alimento faz melhor, faz mais bem à saúde dele, né? A nossa equipe agora do Passos da Longevidade, por exemplo, eles iam nas entidades e faziam trabalhos junto com os idosos de fisioterapia, né, para que eles continuassem se movendo, né, durante esse momento, mas chegou uma hora durante a pandemia que a gente não pôde mais ir na instituição, nossa equipe não pôde mais ir na instituição fazer esse tipo de trabalho. Então o pessoal inovou, começou a fazer vídeos, isso foi bem bacana para o crescimento desse pessoal, para os idosos não ficarem sozinhos e continuarem se movimentando nesse momento da pandemia. Então, são diversos programas de segurança alimentar e nutricional desenvolvidos, oficinas culinárias para os mais diversos públicos, crianças, jovens, adultos, idosos, realizados também com banco de alimentos. Sim, muito bacana, Paula. Eu lembro do Betinho, sociólogo, que é quem começou essa ação no Brasil, não que não se fizesse ajuda antes, né? Mas quem começou essa ação mais ousada, mais concreta, foi o sociólogo Betinho, lá pelos anos 80 e quase 90, eu acho, né? Quem tem fome tem pressa, lembra? Né? Então, eu acho que já morreu ele, né? Era o irmão do Enfio, do cartunista, e de onde ele estiver, ele está vendo com alegria, né, essa semente que ele lançou e que prosperou tanto, né? Está aí o teu trabalho mostrando isso. Obrigada, com certeza. E é super importante, né, gente, o apoio de todo mundo, de toda a nossa sociedade. A gente falou agora do Doe Alimentos, que é uma campanha que qualquer um pode fazer, estando na sua casa, né, não precisa sair de casa nesse momento de pandemia, mas a gente tem várias outras campanhas que estão rolando também, junto com o Banco de Alimentos e com a nossa rede de bancos de alimentos. Vejam bem,
Sindicato Médico, Simers, está realizando um trote solidário com todas as faculdades de medicina aqui do Rio Grande do Sul e tudo em prol do Banco de Alimentos. Então, são 20 faculdades, são mais de 400 calouros, veteranos de medicina, que se uniram ao Banco de Alimentos para fazer, em vez daquele fazer aquele trote, né, que infelizmente a gente lembra que no passado, até às vezes os trotes eram um pouco mais agressivos, né, tinha corte de cabelo, né, agora não, eles fazem um trote solidário e estão fazendo nesse formato agora virtual com o Banco de Alimentos, ajudando a arrecadar alimentos para os nossos bancos de todo o estado do Rio Grande do Sul. São 20 faculdades, né, de medicina unidas nesse momento. Agora, hoje de manhã, nós tivemos o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a primeira-dama Valéria Leopoldina, estiveram no Banco de Alimentos, visitando o Banco de Alimentos, justamente por causa de uma campanha que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, junto com os drive-thrus de vacinação. A gente já arrecadou, em questão de 10 dias, quase 20 toneladas de alimentos nos drive-thrus de vacinação que nós temos no Big Sertório, do Barra Shopping Sul, estacionamento da PUC, e tem outro ponto, que não é de vacinação, mas é de arrecadação também, que é no mercado público. Então, em questão de 10 dias, com esse apoio da prefeitura, nós já tivemos cerca de 20 toneladas. Então, assim, um pouquinho de cada um, que vai se unindo, né? As pessoas vão se unindo justamente para acabar com a fome aqui no nossa cidade, Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. Eu vi ali no Big, quando eu fui tomar a vacina, principalmente era arroz e feijão que eu vi, assim, a maior parte, pelo menos. Não sei se tu confirmas. Elas estão vindo muito diversificadas as doações, graças a Deus, e nós precisamos de todos os alimentos, inclusive o arroz e feijão, que são muito necessários. Prato do nosso brasileiro principal, né? O prato principal. Sim. Todos os alimentos são muito bem-vindos. Trago aqui para a tela o meu amigo Márcio Santos. Tudo bom, Márcio? Como é que vai? Tudo bem, Cristian? Boa tarde. Legal ter essa oportunidade de estar conversando contigo e com os demais ouvintes do programa. Obrigado, Márcio. A gente que agradece aí. Márcio, tá muito calor aí no Tocantins? Tá em Palmas? Aqui sempre é quente. Aqui a gente oscila entre o quente, o muito quente e o muitíssimo quente. Então, agora, na verdade, a gente está de boa, porque está acabando a estação chuvosa, a gente não chegou ainda nos 40 graus, estamos só nos 35. Caramba, 35 é uma temperatura agradável para vocês. Né? Exatamente. A gente estava conversando antes de começar o programa, porque eu já estive em Palmas, né? Palmas é uma cidade que me chamou muita atenção pelo calor, na época que eu fui, pelo menos, acho que é a estação seca, né? E muito baixa umidade, né? Pouquíssima umidade. Me chamou muita atenção. Isso eu não aguentava ficar na rua, nem 5 minutos. Está sempre dentro. É o clima característico dessa região do Cerrado. Para quem conhece Brasília, tem uma semelhança, com a diferença que Brasília é um pouco mais alto e, portanto, é um pouco mais fresco, né? Mas a umidade, assim, ela chega a níveis abaixo de 20%, 15%. É bem complicado. É bem insuportável, né? Mas a gente pode reclamar do calor, porque, aproveitando o mote do dia do índio, os indígenas que eu conheço aqui do Tocantins reclamam do calor. Se eles que estão aqui há centenas de anos reclamam, acho que a gente pode reclamar também. Eu ia perguntar como é que eles conseguem, né? Porque se vai numa aldeia indígena, normalmente, pelo menos o que eu sei, o que eu conheço, são leigos no assunto, claro, né? Uhum. Mas eles não convivem com ar-condicionado, como a gente convive, né? Não. E, por outro lado, né, Márcio, eles também vivem em meio à natureza. Então, eu acredito que isso ameniza também a sensação de aquela questão, efeito estufa, né? Questão de calor, né? O ar refletindo nas construções, o calor refletindo no asfalto, né? Isso, Cristian, isso faz muita diferença. Assim, até andando um pouco na temática da nossa conversa, uma coisa importante da gente ter em mente sobre o Dia do Índio, que, na verdade, até a deputada Joênia Wapichana, que é a primeira mulher deputada federal indígena eleita, apresentou um projeto em 2019 para que essa data seja modificada para Dia da Resistência Indígena, é a gente saber que existem, né, centenas de povos indígenas no Brasil, com costumes diferentes, né, organizações socioculturais diferentes,
técnicas diferentes de cultivo, de lida com a natureza. Então, mas uma coisa que a gente pode dizer que tem em comum entre eles é um conhecimento aprofundado do território que eles ocupam, né? Então, nesse sentido, claro que, como eu falei brincando, os indígenas também sabem e reclamam que aqui é muito quente, mas eles sabem também utilizar os recursos ambientais de uma maneira muito mais adequada do que nós, no sentido de que eles constroem, via de regra, suas aldeias próximo de um curso d'água, de um rio, de um riacho. O material das suas casas tradicionais é um material que dá um conforto térmico muito grande, telhado de palha, casa de adobe, né, que é um material feito a partir de um tipo de barro. Assim, é impressionante, se você entra numa casa feita desses materiais, que é um conhecimento que foi passado para outras comunidades tradicionais também, as comunidades quilombolas também utilizam, algumas comunidades ribeirinhas. O conforto térmico é muito grande dentro de uma casa. Assim, prova que a gente não aprendeu muita coisa fazendo essas casas de alvenaria, num lugar quente que nem aqui, sem uma circulação de ar mais adequada, né? A gente pega uma arquitetura pensada para outro contexto e traz para um lugar com um clima extremamente quente que nem aqui. A gente poderia estar aprendendo mais com os conhecimentos das comunidades. E as soluções que a gente busca, né, nossa sociedade ocidental e cultura ocidental, é sempre no sentido despreocupado com o meio ambiente, né? Um sentido Exato. Que acaba agredindo o meio ambiente e não entra em harmonia como as sociedades, né, indígenas costumam fazer com um grande êxito, né, essa harmonia com o meio ambiente. Mas, Márcio, esse Dia do Índio, já comentaste aí, né, já começou dizendo que seria mais um dia de resistência indígena. Por que a palavra resistência? Ou, perguntando de outra forma, temos o que comemorar nesse Dia do Índio? Na tua opinião? Então, se há algo a comemorar, é exatamente a resistência dos povos indígenas, a sobrevivência, a luta constante deles para se manterem vivos, e não só vivos fisicamente, mas vivos culturalmente, no sentido de continuar exercendo sua religiosidade, suas técnicas agrícolas, seus modos de ver e agir sobre o mundo. Porque, pelo menos, são no mínimo, né, 500 anos em que entra governo, saímos da exploração colonial para o império, do império para a república, e na maior parte da história do Brasil, o indígena foi tido como um obstáculo para o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento que se tentou difundir aqui no território que a gente chama de Brasil, vem a partir de uma perspectiva europeia, de uma perspectiva eurocêntrica, né? Que, como você bem comentou, é muito ligado a uma predação da natureza, a uma exploração indiscriminada dos recursos, sendo que os povos indígenas, assim como outras comunidades tradicionais, via de regra, vivem numa situação de uma exploração que, para usar um termo muito caro à discussão atual em relação ao meio ambiente, é sustentável, né? A gente tem um marco muito importante na história do Brasil, que é a Constituição de 88. Ela é importante para inúmeras coisas, né, no processo de democratização do Brasil, mas isso, na promoção de diversos direitos sociais, uma mudança ela propõe uma mudança estrutural, né, na sociedade brasileira. Mas é importante a gente destacar que, em especial, no que se refere à temática indígena, antes de 88, a política de Estado era buscar a assimilação dos povos indígenas, ou seja, fazer com que eles deixassem de ser indígenas, que eles se tornassem trabalhadores rurais, que eles perdessem suas especificidades socioculturais. A Constituição de 88, ela é a primeira que ela traz textualmente o reconhecimento do Brasil como uma sociedade diversa, multicultural, na qual essas populações diferenciadas possam ter uma garantia de que continuem sendo elas mesmas, que elas não precisam abandonar suas práticas culturais, que elas não precisam abandonar sua identidade, né?
Então, ela rompeu com aquela ideia de que o índio deixa de ser índio, que é uma coisa importante da gente falar também, né? Porque não é porque o indígena ele vive na cidade, ou circula na cidade, ou passa a utilizar tecnologias, tanto para a agricultura, para sua subsistência, quanto um celular, um carro, que ele deixa de ser índio, né? Porque a cultura, né, ela é dinâmica, ela se transforma, né? Você também estudou ciências sociais, sabe bem isso, né? Então, mas é interessante a gente trazer essa discussão, porque muitas vezes no senso comum as pessoas têm aquela imagem cristalizada do indígena, né? Como aquela criatura que vive no mato, de uma maneira assim próxima até de um animal, num certo sentido, né? E a gente tem que ter noção que, apesar das diferenças sociocultural, são seres humanos e, tal qual nós, da sociedade envolvente, estão sempre sujeitos a passar por transformações culturais e comportamentais. O importante, né, Márcio, é cada cidadão brasileiro aí viver conforme quiser, né? Claro, dentro da lei, né? Porque, e aí vem a questão da resistência, né? Eu acredito, né? Porque, veja bem, são 500 anos, mais de 500 anos, e esses povos continuam preservando sua cultura, sua língua, continuam vivendo na sua comunidade, né? E não é porque eu, por exemplo, antes de começar o programa, eu tive que dar uma saída aí ao banco aqui na minha cidade, tinha lá uma índia, digamos assim, né? Com uma criança vendendo artesanato. Isso acontece por todo o Brasil. E, gente, eles não deixam de ser o que eles são. Exatamente. A cultura deles. E quando a gente fala não deixam de ser indígenas, na verdade, não estão deixando de lado a cultura deles. Né? Aliás, deixa eu dar uma boa tarde aqui para o pessoal, estou sendo meio deselegante aqui com os nossos ouvintes, o pessoal que está chegando aqui, acompanhando, muito obrigado pela audiência de vocês, aqui a conversa começa a ficar tão interessante que a gente esquece de certos detalhes aqui do nosso programa. O Ailke de Souza Pinheiro, será que é de alguma aldeia aí, Márcio? Ailke o Ailke é um colega nosso do MPF, assim como o Wellington que está comentando ali embaixo, são colegas nossos que atuam aqui nessa temática da defesa dos direitos indígenas. Chegou aqui para mim o Antenor. Esse também, é outro companheiro. Os comentários estão entrando um pouco atrasados aqui, gente. Agora está começando a vir vários comentários para mim. Então, a Elismar dando boa tarde, Elismar, o Antenor, o Vicente Busatti, boa tarde. A Ana Severo fez um trabalho de pesquisa aqui, Márcio. Até fez um programa com a gente aqui sobre o povoamento indígena em Porto Alegre, chegada dos índios em Porto Alegre. E é um trabalho que demonstra que eles já estão aqui há milênios, né? É algo que a gente, às vezes, não se dá conta. Bacana o programa dela, até depois te mando o link se quiser dar uma olhada. Até vou aproveitar rapidinho, desculpa te interromper, o comentário do Wellington aqui. O Wellington não chegou para mim. Do Antenor, que é W, Wellington Antenor. Tá, desculpa. Isso. Não, tranquilo. Ele diz assim, neste ponto, lembro de um indígena que numa entrevista a uma TV local agradeceu por haver interação entre as culturas. Ele continua aqui, Márcio, só antes de comentar. E complementou que se não fosse isto, não preferiam passar perfume a tomar banho. Depois ele complementou, Márcio, os não índios. Isso, os não índios. Opa. Então, é bem legal essa anedota que ele traz, porque faz a gente pensar sobre a questão das interações entre culturas, né? Então, tem uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer quando estou conversando com algumas pessoas que não têm muita reflexão sobre esse assunto, que questiona a identidade indígena, e falar, a gente deixa de ser índio porque nós não somos índios. A gente deixa de ser brasileiro porque a gente come comida japonesa? Por que o indígena vai deixar de ser indígena porque está usando um celular, né? Então é assim que funciona. E isso que o meu colega Wellington Tenor menciona é muito verdadeiro também, né? Tem inúmeros estudos históricos e até mesmo se a gente, sem querer entrar em estereótipos, mas a gente
sabendo como é um pouco o modo de vida das pessoas no hemisfério norte, principalmente na Europa, que mostra que essa questão do banho diário foi algo que foi tirado, entre aspas, né, que foi aproveitado da nossa sociedade não indígena, pego dos indígenas, né? Que a questão, a própria concepções sobre higiene, né, que a gente tem hoje em dia muito difundidas aqui entre nós, vieram da população indígena, e é super natural para a gente. E aí, no Rio Grande do Sul, né, estado do qual eu também sou natural, o chimarrão, que é uma coisa, exatamente, que simboliza, né, demais a cultura gaúcha, na verdade, é uma prática tradicional dos indígenas guarani, né? Então, e o Vicente está citando outro exemplo, a bolhadeira, é um instrumento indígena que está inserido na nossa cultura. Uhum. Não, tem vários elementos, né, Márcio? Tu deve saber melhor do que eu, tem vários elementos. E aí eu vou fazer o inverso, vou dizer, porque nós tomamos chimarrão, agora nós somos indígenas? Exatamente. Por que isso não é colocado, né? Eu entendo que é muito importante ter em mente isso, como a cultura ela é dinâmica, como esses fluxos eles vão de um lado para o outro, né, sabe, e a pessoa não perde a sua identidade. Agora me veio na memória uma fala do nosso presidente, mas eu acredito que foi antes dele ser presidente, não sei se tu chegaste a acompanhar essa fala. Ele dizia justamente sobre os indígenas querem estar inseridos na nossa sociedade, nas palavras dele, né? Porque, tu vê, eu vou numa aldeia aqui, eu conversei com um fulano de tal, que é indígena, ele tem casa como nós temos, ele tem lancha, ele tem jet ski, sei lá, eu não me lembro exatamente os termos que ele usou, mas ele estava indo nessa linha, ele tem tudo que a nossa cultura valoriza e mais é indígena. Não, então, se ele tem isso é porque ele quer ser tratado como nós, né, quer ser visto como... Claro que a gente sabe que tem por trás disso, né, Márcio, que é uma justificativa, né, essa questão toda de destinação de terras no Brasil é algo que eu imagino aí que no teu estado, de repente, no estado onde tu tá, né, no Tocantins, de repente seja ainda mais visível isso, essa disputa por terras, né, e as aldeias indígenas ocupando áreas de proteção, isso aí causa um conflito que chega no espaço político, né, essas questões. Com certeza. Esse discurso do presidente, ele tem como pano de fundo justamente, num certo sentido, uma contraposição aos princípios da Constituição de 88 em relação aos direitos indígenas, né? Porque a própria questão do usufruto exclusivo do território pelos povos indígenas é uma das que é mais questionada pelo governo atual. Agora mesmo, em plena semana de lutas e reivindicações dos povos indígenas, tem articulações do governo federal e de pessoas ligadas a ele em defesa de projetos que permitam a mineração em terras indígenas. E seria uma mineração feita praticamente à revelia dos próprios indígenas, né? Então, essa questão territorial, e tanto dos territórios em si quanto dos seus entornos, ela é muito relevante. Aqui no Tocantins, nós temos as terras indígenas dos maiores, dos povos com maior população, regularizadas, que são os Xerentes, os Apinagé, os Carajá, os Javaé, né? E os Carajá de Xambioá tem uma terra um pouquinho menor, também um povo menor, mas, mesmo assim, no entorno desses territórios, os conflitos são constantes, né? Porque muitas vezes o agronegócio ele está ali do lado e ele só não invade fisicamente no sentido de plantar dentro da terra indígena, mas traz o impacto de um cultivo, de uma agricultura não sustentável ali para dentro, porque o defensivo agrícola, o agrotóxico, ele vai atingir a comunidade indígena, a poluição do rio vai diminuir a quantidade de peixes, ou até mesmo coisas que eu posso até falar pela minha experiência própria, antes de começar a trabalhar no Ministério Público Federal, e especificamente com a temática indígena e ambiental, eu sempre via uma usina hidrelétrica e
e achava, assim, uma coisa linda, né? Que é o modelo mais sustentável de produção de energia. Mas conhecendo na prática, acompanhando alguns processos de licenciamento, eu vejo que tem uma série de questões que não chegam ao conhecimento da gente quando a gente está longe dessa questão, né? O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever nos canais do Sindicato em Ação e também da RS Rádio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.